Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeli, ele que é mestre místico, estudioso, palestrante, autor da editora Madras. Hoje ele vai estar falando sobre os anjos cabalísticos, então vamos aguardar aí o nosso querido Alexandre Garzeli entrar. Boa tarde, Roberto Pastore, boa tarde, o Roberto Outro, Angélica, Marilene, todo o pessoal que costuma nos prestigiar. Tem frio, 11 graus aqui em São Paulo, God. Começou a chover e aqui venta a beça nessa hora, mas tudo bem, vamos segurar a onda. Tudo bem, Ale? E Olá, aí? tudo bem? Tranquilo? A Tudo, altura tá legal? tá excelente, tá tudo Oh, perfeito. então tá bom. Boa e fria tarde, amiga Nem me Carmen. fale. Põe frio Brincadeira, nisso. Quando é que chega a primavera? Ainda falta quase um mês, ô God. é brincadeira, né? Aquele boa tarde, né, para os nossos amigos e amigas que também estão vivenciando essa era glacial, né? Porque isso é uma era glacial, literalmente Pois é. falando, né? É, a gente entrou no desenho animado lá, da Era do Gelo, né? Eu não gosto muito, mas tudo bem, se é o que temos, vamos lá, né? Vamos lidar com isso. Justamente. É, capricornianos já são mais ligados assim à montanha, inverno, mas mesmo assim, meu Deus do céu, é frio demais. É É demais da frio conta. Eu adoro montanha, mas no verão, 40 sim, graus, 8 horas da noite, delícia, maravilha. E é tudo Califórnia. de bom. Aí, agora tem que acender muitas lareiras, né? É, sopas quentes, chocolate Assim, quente, né? Para conseguir claro, levar. Mas é estamos bom. aqui sempre com esse calor, nessa É. luz, né, irradiada pela alta invisibilidade, toda segunda-feira, às 17 horas. E a gente estava pensando nisso outro dia, né, Carmen? Tem quase indo para mais de ano que a gente está no Mas bate-papo. não, é? É verdade. É, Ó, maravilha. Uberaba tá super calor, o Roberto Pastore tá dizendo, Porto Alegre tá gelado. É, gente, é isso aí. Vamos lá. Ó, aproveita o calor por nós, ô Roberto. E vamos nós Manda aqui, o enquanto sol, isso, manda o sol. manda o sol, né? Vamos nós aqui, enquanto isso, trabalhar, né? Vamos bater um É, o papo jeito. hoje, conversar sobre anjos cabalísticos, né? E a Carmen sempre pergunta, por que que você às vezes escolhe alguns temas, né? E é interessante, Carmen, porque a gente fica pensando, né, algum tempo antes, em solidão, meio que refletindo, e o tema ele sempre aparece, ele sempre pinta, né? E hoje a gente acabou tendo essa inspiração de falar sobre os anjos cabalísticos, que parece ser um assunto fácil, mas depende de qual linha você estuda esse tema. Nós Uhum. sempre temos duas escolas. A gente tem a neo-escola, que é uma escola mais moderna, e a gente tem a escola clássica, antiga, ortodoxa, que é aquela onde nós somos instruídos e essa tradição que a gente costuma passar com relação a tudo aquilo que a gente faz. E pela Tá. escola antiga, ortodoxa, clássica, né, antes de entrar nos anjos propriamente ditos, qual é a origem desse tema? Anjos da Kabbalah. Quem lidou com isso num primeiro momento? Onde isso surgiu? Da onde essa ciência? Porque, na verdade, a gente até costuma falar a ciência cabalística, né? Que é essa ciência de comunicação com essas elevadas potências da espiritualidade. Bom, existem muitas teorias, mas a gente sempre tem que voltar no tempo, nós temos que nos remeter à época do templo, à época do rei Salomão. É, como nós sabemos, Salomão ele fica famoso na história, não apenas porque ele era um dos homens mais poderosos, mais influentes, mais ricos da época, né? Mas, em primeiro lugar, o que traz a fama a Salomão é a sua sabedoria. E isso, para nós, já é uma grande lição. A sabedoria, ela deve vir
sempre em primeiro lugar, principalmente quando a gente estuda temáticas espiritualistas, né? Então, Uhum. busque sempre a sabedoria, busque sempre a gnose, como assim a buscava o rei Salomão, que ele mandou construir um templo com um único objetivo, com um único propósito, que era o de abrigar a Arca da Aliança. Uhum. É interessante porque a Arca da Aliança, ela existe desde a época de Moisés, mas ela ficava sendo transportada. E quando os judeus paravam em um local, eles erigiam, né, o tabernáculo, que era uma espécie de um templo, né, montável e desmontável, e a arca ficava abrigada lá dentro. Davi até tentou, que é pai de Salomão, até tentou é, erigir o templo, mas tem um detalhe muito curioso, né, que poucas pessoas sabem. É por que Davi não conseguiu construir o templo? Né? Você já ouviu essa pergunta, Karen? Por que ele não conseguiu construir? Né? Não. Porque ele foi um rei muito bélico, ele foi um rei muito guerreiro. E a tradição fala, como Davi tinha as mãos manchadas por sangue de muitas batalhas, porque foi a época que ele viveu, onde eles tiveram que batalhar mesmo. A ele não Uhum. foi concedida a honra de erguer o templo, né, que seria dedicado a Deus e para abrigar a Arca da Aliança. Esta honra coube a Salomão. E aí Salomão, ele mandou erigir o templo. Muito bem. O que é a Arca da Aliança? Bom, especificamente falando, sabe-se que ela era feita da madeira da acácia, acácia que é uma planta extremamente sagrada dentro dos rituais maçônicos, tem um significado muito profundo a acácia para os maçons, e essa arca, essa madeira de acácia, tinha um revestimento de ouro. E sobre a arca foram colocados dois querubins. Já já a gente vai falar disso. Querubins, eles são uma das ordens mais elevadas de anjos que existem na hierarquia angelical. A arca, ela foi feita para o quê? Para guardar certas coisas. Primeiro, as tábuas da lei, mas ela também guardava um pote de maná que misteriosamente, diferente do maná, após os judeus terem saído lá do Egito, da casa da servidão, eles ficaram 40 anos praticamente andando no deserto. E todos os dias de manhã, quando eles acordavam, porque o deserto, cara, é um lugar inóspito, como é que você vai achar comida no meio do Pois deserto? é. Dava para alimentar todo aquele tipo de, aquele número de pessoas, né? Claro. Então, eles viam que o deserto, ele estava todas as manhãs coberto de maná. Então, eles Uhum. pegavam, se alimentavam, só que tinha uma condição. Vocês não podem guardar o maná para o dia seguinte. Por quê? Porque ele apodreceria. A exceção é essa porção de maná que foi colocada em uma espécie, né, de um pote, e isso foi colocado na Arca da Aliança. Então, este não apodrecia. E alguns dizem que isso se dava até pelas virtudes da própria arca. Então, ela contém as tábuas da lei, contém maná e contém a vara de Arão, que foi aquela vara que Moisés ele utilizou para fazer prodígios. Né? Todo mundo já viu o filme, ou já viu aquela animação da Disney, O Príncipe do Egito, que ele joga a vara no chão, ela transforma em serpente, ele ergue para o céu, aí cai fogo, ele toca na água, aí a água vira sangue, enfim. Né? Então, também isto foi colocado na Arca da Aliança. Né? E aí, uma vez que tudo isso foi acondicionado, se fecha a arca. E é muito interessante porque existem estudos hoje
físicos, inclusive. Eu estava vendo outro dia um documentário muito interessante, porque tem muitos mistérios com relação à Arca da Aliança, aonde dizem que revestida daquela maneira que ela era, de ouro, e sendo o ouro um metal altamente condutor, aquilo era quase que um gerador, aquilo era quase que uma bateria, né? Ainda mais que ficava tomando sol o dia inteiro, porque quando eles andavam com a arca apoiada nos ombros, às vezes ela andava coberta, mas também tinha momentos em que ela ficava exposta ao sol. Se você pegar uma caixa de ouro naquelas dimensões, e se aquilo receber sol durante muito tempo, você poderá ter uma espécie de condutibilidade elétrica extraordinária naquilo ali. E tem um episódio, cara, muito curioso sobre a arca, que ela está em cortejo, e aí alguém que estava conduzindo começou meio a perder o equilíbrio, e aí a arca começou a inclinar como se ela fosse cair. E aí um homem chamado Uzá, né, alguns chamam ele de Uzá, outros chamam ele de Uzé, depende aí da Bíblia, da tradição, ele coloca as duas mãos. E quando Uzá ele toca, ele cai fulminado. E aí todo mundo se afasta e falavam, ninguém podia tocar na arca. Isso foi avisado, né? Já sabiam. Mas ele Sim. tentou ajudar e ele caiu fulminado, né? Então, quando tentaram roubar essa arca, o povo que roubou devolveu rapidinho. Porque quando colocaram, né, do lado do ídolo deles, na primeira noite que a arca ficou do lado, quando eles entram no templo no dia seguinte, o ídolo estava estilhaçado, algumas partes dele, e Nossa. sabiam que ninguém tinha entrado lá. Então, devolve para os judeus, isso não é nosso, isso não nos pertence, a gente não tem que mexer com isso, e devolveram. E a arca, quando eles marcham e eles derrubam lá as muralhas, dizem, né, que enquanto tocavam as trombetas e o povo marchava, a arca estava bem descoberta, segura, né, por pessoas que tinham permissão para isso. Então, ela tinha também essa fama de que se ela fosse à frente de um exército, aquele exército seria invencível. E isso até parece uma fábula, o que a gente está contando, mas não é tão fábula não, porque se fosse, na Segunda Guerra Mundial, eu não gosto, claro, ninguém gosta de falar deles, mas tem que falar porque é um fato histórico. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, eles não teriam avidamente tentado encontrar a Arca da Aliança. Eles queriam, porque eles falavam, se tivermos isso, e se os nossos exércitos marcharem com isso à frente, nós seremos invencíveis. Então, eles também acreditavam nisso. E aí o Sim. George Lucas e o Steven Spielberg se aproveitaram desse contexto que realmente ocorreu na Segunda Guerra Mundial para fazer o famoso Caçadores da Arca Perdida, né? Lá com o Sim. Harrison Ford, com a Indiana Jones e coisa e tal, né? Que a gente até já comentou isso na nossa Hollywood secreta, que é um projetinho que a gente está combinando, triangulando, já volta, porque comer a pipoca violeta da Carmen, ouvindo esses mistérios de Hollywood, é tudo de bom. É tudo de bom, vai ser bom. Vai ser bom. Então, com tudo isso acontecendo, bom, Salomão constrói o templo, coloca uma arca lá e deixa. Quando a arca foi colocada no templo, somente uma pessoa podia entrar no local que a arca ficava. E esta pessoa era o sumo sacerdote do templo de Salomão, que ele entrava lá uma vez por ano. E aí tem um mistério interessante, Carmen, porque ele entrava lá como? Primeiro, ele tinha que usar uma roupa específica. Um peitoral que continha pedras preciosas, que representam várias coisas, e elas precisavam estar numa combinação correta. Prendiam uma corda na cintura dele,
Então, ele entrava, fechavam as portas do templo, e aí o pessoal lá fora ia dando corda, para que ele pudesse Sim. andar, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas por que prendia uma corda ao redor da cintura dele? Porque quando o sumo sacerdote ele estava em frente à arca, o que ele ia fazer? E aí que entra o aspecto dos anjos da Cabalá. Ele fazia uma série de operações que hoje em dia a gente chama de teurgia ou magia divina, e por meio dessas operações se manifestavam as 72 faces de Deus, que são Uhum. os 72 anjos da No. Cabalá. Não que Sim. vinham as 72 ao mesmo tempo, até porque ninguém aguentaria. Mas dependendo do que aquele povo precisava para aquele ano vindouro, o sumo sacerdote sabia quem ele tinha, não é nem invocar, quem ele tinha que evocar. Então é um verbo diferente, porque ele não fazia uma invocação, ele fazia uma evocação. E ele tinha essa corda presa, porque, Carmen, ao longo da história, a intensidade do que acontecia lá, quando esses seres se aproximavam, houve alguns sumos sacerdotes que pereceram, morreram, porque não Uhum. aguentaram a intensidade daquela força. Então a Sim. corda, já que ninguém podia entrar lá, era para puxar. Caso Sim. começasse a passar mal ou infelizmente algo pior, já que ninguém podia entrar próximo daquilo, então tinha uma maneira de puxá-lo de lá, caso alguma coisa acontecesse, né? Então, resumindo, para a gente entender onde esse aspecto, né, de lidar com os anjos da Kabbalah começa. Então, nós estamos vendo que isso começa em algo muito sério. Não é um assunto simplório, como algumas pessoas colocam hoje. E a preocupação que eu tenho, Carmen, com relação ao tema dos anjos cabalísticos é a seguinte. Eu tenho observado, não apenas eu, você também, pessoas que são da nossa área espiritualista, nós temos observado nos últimos tempos uma certa tendência a simplificar as coisas. Então, pega uma tradição e simplifica a tradição. Vamos simplificar tudo. Então, se você tem que usar tais elementos, ah, não, isso era no passado, hoje é muito complicado, coloca um outro elemento aí. Se você tem que falar palavras corretamente num certo idioma, que às vezes é uma língua morta, ah, não, isso é coisa do passado. Hoje pega e traduz para o português e tudo bem. Não, como assim tudo bem? Algumas coisas a gente pode simplificar, claro que pode, porque também ninguém está dizendo que o universo não é mutável, porque o universo ele é mutável, todo mundo entende isso. Agora, existem a palavra, o que quer dizer Kabbalah? Kabbalah quer dizer tradição ou aquilo que é recebido. Sim. E o que é recebido pelo cabalista vem do alto. Agora, só recebe o que vem do alto quem também eleva, aponta para o alto a sua consciência. Eu preciso, para lidar com energias que vêm do alto, eu preciso também ter um padrão elevado de autoconhecimento, de Claro. depuração, de reparação, de regeneração. Eu preciso me perguntar como estão os meus 7 corpos, antes de querer lidar com algumas coisas. Como é que está o meu corpo físico, meu duplo etérico, minha consciência objetiva, meu corpo emocional, barra astral, minha consciência subjetiva, meu corpo intuitivo. Como está a minha divina e poderosa presença de Deus em mim, o eu sou, e a minha relação para com ela? Então, isso é a primeira coisa, são etapas que não se podem queimar. Mas hoje em dia, Carmen, simplifica tudo. Ah, não, vamos simplificar. Bom, você pode simplificar à vontade. Agora a questão é: Hum. haverá resultado?
chegarei onde eu quero? Serei abençoado? Estarei apto a receber a bênção de uma dessas 72 faces de Deus, as quais é até preciso ter um cuidado quando a gente pronuncia o nome de alguns desses seres, porque pela tradição é dito: não tomarás o meu nome em vão. Sim. E esses 72 nomes relativos aos 72 anjos da Kabbalah, eles têm significados muito específicos. Cada um destes anjos cuida, vamos colocar assim para ficar fácil de entender, cuida de um departamento específico. Muito bem. Agora vamos falar deles, tá? Então, qual é a melhor maneira da gente entender os anjos da Kabbalah? A melhor maneira é um desenho, né? Que é justamente esse aqui, surpresa, sempre a árvore da vida, que a Vou Carmen abrir o tem. meu. Abre aí, a Carmen tem no Eye Arcanum dela, né? Ei. Ô, Ale, E eu tenho umas perguntas. Posso fazer agora ou pode, depois? pode, vai fazendo, pode Aonde fazer. está a Arca da Aliança? Ah, quer dizer, o povo não quer saber mais nada, né? Não, Olha, só onde é que está? Não, porque eu tenho algumas teorias, quer dizer, eu ouvi dizer algumas coisas, mas você quer falar alguma coisa antes ou eu posso falar alguma coisa? na verdade, né, a arca, digamos, ela, após ter desaparecido quando o Templo de Salomão foi destruído, ela foi, digamos, reencontrada num certo momento medieval cruzado. Depois ela foi levada para a Europa e na Europa ela desapareceu de novo e ela teria apontado, após esse desaparecimento, para o continente africano. Um dia nós vamos contar uma historinha aqui. É um spoiler que eu vou dar já, mas olha um tema que eu ia te mandar uma hora dessas, cara. Eu ia te mandar o tema Lalibela. Lá o Você já quê? ouviu, você, você já ouviu falar Lá essa o quê? palavra? Não, Lalibela. 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 O que é isso? Lalibela. Lalibela é o nome de um rei e Ah, Lalibela é o nome de um local muito misterioso, mas bota misterioso nisso, que fica? construído de uma maneira... para esses lados, né, do continente africano, a Ah, gente... É isso, né? Mas Lalibela é um capítulo à parte. E por que foi construída? hum, Quem construiu? Isso envolve um mistério que tem a ver também, querendo ou não, com os judeus, de certa maneira, mas ela é um dos locais, Lalibela é um dos locais aonde dizem que a arca poderia ter ido e uma linha muito séria de pessoas crê que até hoje ela estaria por aqueles lados, né? Lá em Lalibela. Eu ia mandar essa palavra para você um dia desses, não ia explicar nada. Aí quando ela me perguntasse, Ale, qual que é o tema da próxima segunda? Ah, Lalibela, né? Aí ela, como assim? Aí ela fica pensando no final de semana inteiro, que é ia mesmo, Lalibela? pois é, porque eu nunca ia supor que era o nome de um rei nem de um lugar misterioso. Mas já anotei aqui, depois eu vou dar um Google aí para aprender um pouco. E a gente, quem sabe, faz uma livezinha, né? Ah, bom, então Sobre nem vou procurar, eu espero é, você explicar. Já pode ser logo a semana isso. que vem, por Pronto. exemplo. Sétimo raio é Sou sétimo rápida, né, raio, né? criança? Ares com Sagitário, é para já, né? É Então, por que verdade. marcar depois? A gente Então, já fala. ficou o tema da segunda-feira que vem. Legal, legal. Sim, sim, sim. Lalibela. Misteriosa palavra, né? Lalibela. É, Lalibela. bem diferente. Olha, nunca ouvi falar, primeira vez. A história, você não imagina. Opa, abriu o Abri a Ayarcano. minha árvore da vida, que você mandou toda escrita. A sua não Mandei. está toda explicadinha. Não, a minha não tá. Eu mandei essa para você, né? Que ela é bem simplesinha, como você pode ver, né? Quase não tem coisa escrita aí. Tá Tem louco, um é. monte. Onde você olha tem escrito, entendeu? Mas é bom, porque assim eu É, aprendo direito. Muito bom. sim.
Então, na verdade, existe uma... Quando a gente fala, Carmen, Hum, anjos, tá, tudo bem, mas anjos é um termo universal, é um termo geral. Quando nós falamos anjos cabalísticos, é um setor bem separado dentro da temática angelical. Por quê? A gente lida com o anjo da guarda, de acesso mais fácil para todo mundo, o anjo da guarda. Após lidarmos com o anjo da guarda, lidamos com os 7 poderosos arcanjos, bem legal, Miguel, Jofiel, Samuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Ezequiel. E após lidarmos com os arcanjos, é aí que nós vamos estudar os anjos da Cabalá, tá. que estão dispostos em uma hierarquia. Por quê? Porque existe ordem neste universo. Claro. Não é porque a vida aqui na Terra pareça caótica, não é porque a gente tenha todas as estações do ano no mesmo dia e as pessoas não se comportem, não é porque no plano da manifestação parece que esse mundo está de ponta cabeça, parece não, ele está, que no plano da invisibilidade a ordem não se mantenha, porque ela se mantém. Se Lógico. aqui a coisa está desordenada, é por conta de grande parte da bagunça que os próprios humanos fazem. Com Agora, certeza. nos planos da invisibilidade, a coisa é diferente. Lá é tudo Uhum. bem organizadinho, tudo certinho, né? É bem capricornianamente como a gente gosta. Capricórnio adora uma organização, né? Capricórnio, Virgem, signos da Terra adoram uma organização. É bom, é Então, bom. essa hierarquia angelical, Santo Agostinho falava disso, né? Ela tem o que a gente chama de 9 coros angelicais. Tá bom. O que é um coro? Para os amigos e amigas entenderem fácil, coro é como se fosse uma família angelical específica. Tá, mas por que se chama coro? Coro vem de coral. Os anjos, eles cantam o tempo Sim. todo louvores ao Deus emanador. Então, daí porque resolveu se colocar o termo coro, né? Associado a coral, né? Cânticos, né? Sagrados e coisa e tal, divinos, né? E a hierarquia funciona da seguinte maneira, só explicando para os amigos, minha arvorezinha sempre aparece invertida, porque eu pego, eu inverto a câmera, eu migrado, vocês não têm ideia das peripécias tecnológicas, mas a gente já explicou isso, e a É. Carmen está com a árvore correta dela lá também. Então, depois vocês pegam, dão uma olhada no Google, né? Todo mundo consegue, né? Então, é só usando aqui a estrutura, né? Esqueçam as cores, né? Que hoje eu não vou falar de cores, mas como é a hierarquia? Tá bom, então vamos lá. Primeiro, coro, ou primeira família. Séfira 1 da árvore da vida. Aí habitam os serafins, Serafins. que é a ordem mais elevada dentro dos anjos da Cabalá. São os serafins. A palavra serafim quer dizer feito de fogo, né? Então, serafim quer Muito dizer de feito... tudo. É. Aí, depois dos serafins, nós temos os querubins. Na Séfira número 2, a gente tem os querubins. E na Séfira 3, fechando o triângulo, nós temos o coro dos tronos. Então, esses são os 3 primeiros e mais elevados coros da hierarquia. Séfira 1, serafins. Séfira 2, querubins. Séfira 3, tronos. Estes coros, esses 3 mais elevados, o poder de influência deles é sobre o universo. Então, são extremamente poderosos. Com Hum, relação ao universo visível, porque nós sabemos que existem vários universos, não apenas aquele que a gente vê. sim, Mas no claro. tocante ao universo visível,
essas três famílias, esses três coros, serafins, querubins e tronos, a gente coloca igualzinho universo na frente do nome dos três coros. Abaixo existe a segunda tríade, né? Eles estão aqui, nessas séfiras aqui, azul, vermelho e amarelo, que são séfira 4, domínios, coro dos domínios, séfira 5, coro das potestades, na séfira 5. Modernamente, cara, o pessoal gosta de falar potências, mas eu prefiro o termo antigo, potestade, né? Coro das potestades. E na séfira 6, coro das virtudes. Essa segunda tríade de coros ou famílias de anjos da Kabbalah, eles têm influência sobre todo o sistema solar. Não. Aí a gente já vê uma diferença. A primeira tríade coordena o universo. A segunda tríade, todo o sistema solar, o que também já não é pouca coisa, né? Porque você exerce influência sobre todo o sistema solar. E a tríade inferior, formada pelos sefirotes 7, 8, 9. Na séfira 7, temos os principados, coro dos principados. Na séfira 8, agora já começa a ficar mais fácil para a gente, para o nosso entendimento, temos o coro dos arcanjos. E na séfira 9, temos o coro dos anjos. Então, principados, 7, arcanjos, 8, coro dos anjos, 9. Ah, legal. E quem está na séfira 10? A humanidade. Então, nós estamos na séfira 10. E aí a gente já começa a perceber uma coisa. Se nós estamos na séfira 10, qual a séfira acima da 10? A 9. Tá bom. Qual é o coro que habita a séfira 9? É o coro dos anjos. Por isso que os anjos, eles são mais próximos dos humanos. Então é assim que a coisa começa a funcionar, né? Entendi. Esses anjos, né? Aí você perguntaria, quantos anjos existem na séfira 9? Quantos anjos existem no coro dos anjos, na família dos anjos? Milhões de seres angelicais. Olha o que eu falei. Eu falei milhões. Quando eu falo Você não falou nem milhões, nem zilhões. Quantos bilhões? Milhões de anjos. Então, os anjos que habitam nesse coro são anjos, às vezes, muito específicos. Então, por exemplo, nesse coro habitam anjos da proteção, que servem ao arcanjo Miguel. Habitam anjos do amor incondicional, que servem ao arcanjo Samuel. Então é assim que funciona? Os anjos, que os grandes arcanjos coordenam, se você é anjo, tua séfira é 9. Né? E é muito interessante porque vamos falar de um ser que todo mundo conhece e que ele pertence também ao coro dos anjos, por ser um anjo, que é o nosso anjo da guarda. Sim, o anjo da guarda. Todo mundo tem o seu. Muito bem. Claro. O anjo da guarda, ele está presente conosco na nossa evolução, desde a nossa primeira encarnação no planeta Terra, e ele permanecerá conosco até que tenhamos atingido a vitória da ascensão. Quando nós atingimos a vitória da ascensão, o que acontece? O nosso anjo, ele nos deixa, vai ser a primeira e única vez que ele vai fazer isso, desde que a gente encarnou aqui na Terra pela primeira vez, ele nos deixa, nós somos assumidos por um outro tipo de anjo, que é chamado de anjo solar, que eu nem vou comentar hoje, porque aí é um outro assunto. E esse anjo da guarda, qual era a missão dele? A missão dele
era auxiliar aquela alma a se iluminar, era auxiliar aquele ser a se reparar, se regenerar, se iluminar e atingir a vitória da ascensão. Quando o ser ascensiona, aquele anjo da guarda, ele sai da Séfira 9 e ele sobe para a Séfira 8, onde ele se torna um arcanjo. Então, os anjos, do coro dos anjos, qualquer tipo de anjo, todos têm missões específicas. Quando eles cumprem essas missões, na hierarquia, eles sobem para o coro seguinte. Os arcanjos é a mesma coisa. Quantos arcanjos tem na Séfira 8, que é o coro dos arcanjos? Milhões de arcanjos. É que as pessoas, Carmen, elas assim... Eu ia falar assim, que as pessoas conhecem 7, mas a gente sabe que não é verdade, né? As pessoas malemar conhecem os 3 mais famosos, que são o Miguel, o Gabriel e o Rafael. Além deles, tem mais 4 que formam os 7 principais. Só que além dos 7, existem milhões de arcanjos que têm funções. Quando esses arcanjos cumprem as funções deles, aí eles passam a ser principados. E assim a coisa vai indo, porque um ser que está na Séfira 9, que é a Séfira do coro dos anjos, ele almeja o quê? Ele almeja se tornar um serafim. Mas ele só vai chegar a serafim cumprindo de missão em missão. E isso leva eons, isso leva eras, né? Então, esses 3 coros, principados, arcanjos e anjos, eles têm influência sobre o planeta Terra. Então, olha como a coisa é bem organizadinha, né? Serafins, querubins, tronos coordenam o universo. Domínios, potestades, virtudes coordenam o sistema solar. Principados, arcanjos e anjos coordenam a Terra, até porque eles estão bem em cima da Séfira 10, que representa o planeta Terra, né? Então, é uma primeira explicação para o entendimento desta hierarquia dos anjos da Kabbalah, como a coisa funciona. Mas agora, Carmen, o assunto vai ficar mais divertido. Por quê? Bom, então vamos pensar. Quantos anjos, uma pergunta bem simples, quantos anjos da Kabbalah cada ser humano tem? Cada um de nós. Quantos? Né? Aí que eu quero já comentar a diferença entre a escola moderna e a escola clássica ortodoxa antiga. Pela via da escola moderna, Carmen, mais ou menos quase já uns 10 anos atrás, surgiu um movimento onde as pessoas pegavam uma tabela que tinha datas, né, dias, meses, elas olhavam lá o dia de nascimento delas, corriam o dedinho, achei meu anjo cabalístico. Chamavam até naquela época de anjo padrinho. Ok, tudo bem, tudo bem. Eu digo para mim mesmo, eu consigo entender, tudo bem. A gente entende, tá bom, foi uma época, tudo bem, tudo bem. Só que o negócio é o seguinte, pela tradição, esse anjo relativo ao dia de nascimento que a gente encontra, ele rege especificamente o nosso corpo emocional. Ótimo. Só que na escola ortodoxa, antiga, tradicional, tem mais 2 tabelas. Uma para dizer qual anjo rege o nosso corpo físico e outra para dizer qual anjo rege a nossa alma. Então, cada ser humano tem 3 anjos da Kabbalah,
que precisaria saber como lidar. Então, não é apenas um. Então, esse é um primeiro quase que equívoco, achar que é apenas um, e não é apenas um. Um segundo equívoco é o seguinte. Pela tradição cabalística, Carmen, existem 5 dias do ano, 5 dias, que Sim. naqueles dias específicos não existe nenhum anjo da Kabbalah específico relativo àquele dia. E aí as pessoas perguntariam, nossa, mas que dias são esses que eu quero saber? E coisa e tal. Fiquem todos calmos. Não, mas como calmo? Se eu nasci num dia desse, eu não tenho anjo da Kabbalah? As pessoas que nascem nesses 5 dias, pela tradição, elas podem escolher qualquer uma das 72 faces de Deus para ser o seu anjo padrinho, para ser o seu anjo cabalístico. Só que, qual foi o problema, Carmen? Alguém pegou essa tabela tradicional e achou que a tabela estava errada. Sim. Quer dizer, mexeu na tradição. E aí, se colocou anjos em todos os dias do ano. Sim. Né? E aí acontece o quê? A ordem ficou mexida. Então, se eu utilizo uma tabela moderna, eu posso estar lidando com uma face que não é uma face de Deus, né, um anjo da Kabbalah, que na verdade não é o meu, para essa presente encarnação na qual eu encarnei em um determinado dia. Então eu Sim. precisaria ter as tabelas corretas. E aqui tem uma coisa bonita, eu estou cheio de tabelas aqui do lado, aqui não dá para levantar algumas que elas são grandes, mas uma coisa eu quero mostrar, que, bom, eu vou ler, porque senão eu ia mostrar aqui na tela e aparecer o nome invertido, ninguém ia conseguir ler nada. Eu estou segurando um tratado chamado A Ciência Cabalística. Foi escrito por um grande ocultista chamado Lenin. Ele é incrível, né? Agora, eu quero mostrar, além de ter falado o título, isso eu quero mostrar. Olha, Carmen, esse símbolo aqui. Está na primeira página do livro. Está conseguindo ver? Tô. Isso. Tá. Quando você abre o livro, na primeira página tem como se fosse um carimbo, esse símbolo. E por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Porque este é o símbolo da Ordem da Rosa Cruz Cabalística. Então, quando Lenin escreveu esse livro, a coisa ficou tão séria, tão tradicional, você pode confiar nas tabelas que estão aqui, que a Ordem da Rosa Cruz Cabalística chancelou o livro. Nós vamos Sim, colocar claro. o nosso selo atestando que é uma coisa tradicional. E as pessoas vão poder Claro. usar as tabelas com segurança. Nem todas as tabelas se referem ao dia que a gente nasceu. Para você saber, por exemplo, anjo que coordena a tua alma, você tem que saber o horário que você nasceu. Então, é uma outra tabela, é um outro assunto, né? E como a coisa só melhora, só vai ficando mais complexa, como é que a coisa funciona? Muito bem, tá? Quantos coros existem? 9. Perfeito, perfeito. Quantos anjos tem dentro de cada coro? Já falei, leões. Em cada um, leões. Porque é praticamente incontável, né? Claro. Mas, se existem praticamente incontáveis tipos de anjo em cada coro, como é que eles se coordenam? Como é que eles se comandam? Existe alguém que manda? Existe. Cada coro angelical possui um chamado príncipe. O príncipe é um ser angelical, né? O príncipe, ele tem 8, ele escolhe 8 entre aqueles incontáveis, né, anjos do coro específico, ele escolhe 8 que ele torna como se fossem generais dele
E esses 8 ajudam ele a coordenar o coro inteiro. Vou dar um exemplo para simplificar. Coro dos anjos, que é o mais próximo de nós. Sabe quem é o príncipe do coro dos anjos? O arcanjo Gabriel. Só que Gabriel, ele tem 8 generais. Um outro exemplo próximo, porque fica fácil a gente entender. Quem é o príncipe do coro dos arcanjos? Arcanjo Miguel. Miguel, que ele tem 8 arcanjos que ele escolheu para ajudar a coordenar todos os arcanjos do coro que ele é o príncipe. Então, se nós temos 9 coros, nós temos 9 príncipes. Se cada príncipe tem 8 generais, 9 vezes 8, 72. Que são os anjos da Kabbalah. Então esses 72 anjos da Kabbalah são os generais de cada príncipe? Sim e não. Aí a Carmen gosta de ficar maluca comigo. Como assim sim e não? Estou anotando, pois é. É sim e não pelo seguinte. Existem 9 coros, perfeito. Só que, Carmen, não existem 9 príncipes. Mas como não? Você acabou de falar que tem 9 príncipes. Calma, eu falei porque para ficar didático. Na verdade, existem 9 príncipes e um rei, que é o rei de todos os anjos, todos os tipos de anjos. Esse rei, ele fica na Séfira 1. Ele também tem 8 serafins, que são generais dele, porque a Séfira 1 é a Séfira dos serafins. Só que esse rei, Carmen, tem um detalhe. O nome dele não se pronuncia. Você só pronuncia o nome dele quando você está dando uma formação em matéria de anjos da Kabbalah, como eu venho fazendo há mais ou menos 28 anos essas formações. Então o nome dele só se pronuncia quando eu estou dando uma aula, porque aí é impossível, eu tenho que falar o nome dele, ou o nome dele só é pronunciado dentro de rituais, em cerimônias. Agora eu posso dar uma pista, todo mundo já vai saber, claro que eu não vou pronunciar, mas o nome dele começa com a letra M. E ele é o rei de todos os anjos da Kabbalah, né? Cabe até parece meio Hogwarts, né? Aquele cujo nome não se pronuncia, não pode ser falado. Já sei. Eu tinha Você pensado, sabe, quando você falou a dica, falei, vamos lá, estou adorando, muito bom. Então, escuta, cadê os Elohins na sua ordem aí? Não existe? eles são tão poderosos que eles não cabem na árvore da vida, né? Eles estão além disso. Além. Pois é, porque os Elohins para Saint Germain e para a Fraternidade Branca são os co-criadores, né? São aqueles que trazem a forma no mundo da matéria. O ser humano pensa, os Elohins constroem. Isso. Os anjos pensam, os Elohins constroem. Então eles estão fora dessa árvore aqui. Então. Okay. E é interessante porque Elohim quer dizer arquiteto. A palavra Elohim a palavra Elohim é um termo que quer dizer arquiteto. E é interessante pelo seguinte, quando a gente fala desse aspecto, né, dos anjos, então vamos colocar mais específico um detalhe bem técnico. Então, por exemplo, eu preciso saber em qual séfira, que tipo de anjo da Kabbalah me protege. Para que eu saiba, eu preciso ter a data de nascimento correta. É o primeiro ponto. Preciso ter, se quiser saber também os outros seres, a hora de nascimento correta, o segundo ponto. Aí vamos dizer que eu pesquisei, então eu sou o meu anjo cabalístico, ele pertence ao coro das virtudes. Só para citar um exemplo, né? Então, ele é um daqueles 8 generais que está na Séfira 6 e ajudam o príncipe do coro das virtudes, que é o arcanjo Rafael, a coordenar todas as virtudes. Então, quando eu descubro
qual dos 8 é aquele meu anjo padrinho, meu anjo cabalístico? Olha que legal agora, Carmen, a lista, tá? Vamos fazer um exemplo ao vivo aqui nesses 10 minutos, que vai dar tempo, se Deus quiser, os anjos permitirem. Fala um número aí, Carmen, de 1 a 72, qualquer um que você quiser. 55. Ah, então tá bom. Então vamos ver aqui, número 55. Pegar aqui nas tabelas. Tá. Então, ok. Vamos até ver. Eu quero pegar um detalhe mais técnico aqui, porque nada acontece por acaso. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Só um tempinho. Olha só. O número 55, Carmen, você escolheu um número que é o número de um dos principados. Então, a gente vai falar de um anjo da Kabbalah, que ele é um principado. E o 55, o nome dele é Mebahia. Mebahia. M-E-B de bola A, H-I-A-H. Mebahia. O que representa o nome Mebahia? O nome Mebahia significa Deus Eterno. E aí, eu só vou dar uma passadinha rapidinho, Carmen, só para você entender o jogo. Ele preside os dias 13/5, 24/7, 4/10, 15/12 e 25/2. Então, o Mebahia, ele protege as pessoas que nasceram especificamente nesses dias. Mas vamos dizer que eu quero trabalhar com o Mebahia, mas eu não nasci no dia dele. Então, aí você tem que saber qual é a hora que Mebahia emana sua luz para a Terra. E sabendo qual é a hora que ele emana, mesmo que você não tenha nascido nesses dias, você pode trabalhar com ele se você precisar dele. É assim que funciona. Agora, não é apenas isso. Ele tem um salmo. O salmo dele é o 101. E aí tem aqui, versículo 13. E aí as pessoas, assim, na escola moderna, o pessoal pensa, Carmen, que é só pegar e ler o versículo. Não. Se o salmo dele é 101, gente, por favor, tem que trabalhar com o salmo inteiro. Leia o salmo. Não, bom, enfim, deixa eu aproveitar o É tempo. tudo express hoje em dia. Todo mundo quer tudo a jato. Não existe isso. Né? E o que a gente pode pedir para o Mebahia? Olha que legal. É um anjo da Kabbalah que ele abençoa com moral, religiosidade, perdão, disciplina em nosso trabalho, compreensão, fertilidade. Então são bênçãos de Mebahia, cujo nome significa Deus Eterno. Mebahia é aquele que abençoa com moral, religiosidade, perdão, disciplina no trabalho, compreensão, fertilidade. Né? E é muito interessante porque o negócio é o seguinte. Mebahia, ele está associado a um planeta, que é Júpiter. Mebahia, além do planeta Júpiter, está associado a uma cor, que é o azul. Se eu vou fazer um ritual para ele, eu preciso acender uma vela azul. Azul. Mebahia está associado a um incenso, que é jasmim. Então, eu vou ter que trabalhar com incenso de jasmim. Eu posso até pegar óleo de jasmim ou essência de jasmim e passar na vela que eu dedico ao Mebahia antes de acendê-la. E ele está associado a plantas. Mebahia está associado a eucalipto, erva doce e limoeiro. Eucalipto, erva doce e limoeiro. Mebahia está associado a um metal, que é o estanho. Então eu posso pegar uma plaquinha de estanho e eu posso fazer o sigilo de Mebahia, ou eu posso descobrir qual é a assinatura dele e desenhar uma plaquinha de estanho e deixar no altar quando eu faço o ritual para ele. E finalmente a pedra preciosa de Mebahia é a safira. Então, cara, eu preciso saber de tudo isso para lidar
com essa face de Deus. Então, eu vou ter que ter conhecimento de pedra, de erva, de metal, de planeta, Claro. de cor, né? Assim que a gente ensina na escola clássica. Então, não é apenas, deixa eu ver a minha data, correr o dedinho e ver qual é o anjo. E aí o salmo é tal. Aí eu nem falo o salmo inteiro, eu vejo o versículo. Não. Anjos cabalísticos, por isso que a gente estuda eles depois dos anjos, por isso que a gente estuda eles depois dos arcanjos. Sim. Cada coro de anjo cabalístico está associado na árvore da vida a um planeta. Antes de eu entrar em contato com aquele coro, eu preciso honrar também o Deus planetário. Então também envolve magia planetária antes. Isso são anjos cabalísticos pela via clássica, ortodoxa e antiga. Né? Então é assim que a gente trabalha, porque certas coisas não tem como simplificar. É isso aí. Maravilha, terminou ainda 3 minutos antes. Olha só, e você nem tomou água hoje. Eu aqui fui aqui na minha aguinha. Olha aí, família Pax, amanhã eu estou aqui com a querida Jaqueline Diniz, que vai falar sobre a preparação para o Rosh Hashanah. E ela trabalha com os anjos cabalísticos, e ela está sempre nessa energia da Kabbalah, com o nosso querido Rabino Yosef Salto. Ale, a sua mensagem nos últimos 4 minutos, 3 minutos e meio. Bom, segunda que vem você vai falar sobre Lalibela. Já está decidido, não é isso mesmo? Me lembre. Manda uma mensagem para mim, lá libera. Te mando. Daqui a pouco eu te mando um áudio já. Não tem problema. Isso, Fala aí a isso. tua mensagem pra gente. A minha mensagem, aproveitando esse tempo, ela é bem simplesinha, no sentido, né, em primeiro lugar, de te agradecer, porque também, através de você, a gente pode levar toda essa tradição para os amigos e amigas da Pax e colocar o seguinte: anjos da Kabbalah, alquimia, magia, teurgia. Tudo isso não é muito diferente de qualquer ciência. Tudo isso não é muito diferente de qualquer estudo. Uhum. Então, precisamos estudar. Claro, sempre. Ao invés de tentar simplificar tudo, façamos justamente ao contrário. Estudemos o que é tradicional. Procuremos o legado dos mestres e mestras de ontem, de hoje, de todo sempre. Porque quando nos esforçamos para elevar a nossa consciência e estudar, isto já é uma forma de chamar para próximo de nós não apenas os anjos da Kabbalah, mas qualquer ser da alta invisibilidade, porque eles sempre valorizam aqueles que se voltam para a gnose, aqueles que se voltam para a sabedoria. Então, estudo. Esta é a chave. Porque até mesmo para simplificar as coisas, para um grande chefe desconstruir um clássico, né, culinário, primeiro ele precisa saber fazer aquele clássico de maneira tradicional, senão como é que ele vai desconstruir? E os nossos assuntos é a mesma coisa. Para simplificar, em primeiro lugar, você precisa conhecer a tradição essencial. É isso aí. Obrigada, Ale. Grande semana para você. Família Pax, gratidão. Namastê. Tchau, tchau.